Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Pela primeira vez, o setor de serviços cresceu acima do nível anterior à pandemia, mas em 12 meses o setor ainda tem perda recorde. O volume de serviços prestados no Brasil avançou 3,7% em fevereiro na comparação com janeiro. Segundo o IBGE, essa é a 9ª alta seguida e o setor superou pela primeira vez o nível em que se encontrava antes do início da pandemia de Covid-19. Em 9 meses seguidos de taxas positivas, o setor acumulou crescimento de 24%, se recuperando da perda de 18,6% registrada nos meses de março e maio de 2020. Mas em 12 meses, a queda é de 8,6%, a maior já registrada na série histórica da pesquisa, iniciada em dezembro de 2012. O avanço em fevereiro foi acompanhado nas 5 atividades pesquisadas, com destaque para o setor de transportes e correio, que superou em 2,8% o patamar de fevereiro do ano passado. Esse aumento está relacionado ao e-commerce. Com a pandemia, as empresas precisaram investir em delivery, e isso fez aumentar o trabalho com transporte de carga. A antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS deve ficar para o mês que vem. A liberação da verba depende da aprovação do orçamento de 2021. A antecipação da remuneração extra é apontada pelo Ministério da Economia como uma ferramenta para estimular a economia em meio à crise causada pela pandemia. Mas o pagamento deve ser liberado apenas com a aprovação do orçamento de 2021. A estimativa é de que os aposentados devem ter a liberação do pagamento da primeira parcela em maio e da segunda em junho. No ano passado, o pagamento foi realizado em 2 parcelas, a primeira junto com a aposentadoria de abril e a segunda com a de maio. Com a antecipação do 13º salário aos aposentados, o governo espera injetar 50 bilhões de reais na economia. Outros programas que foram bem-sucedidos em 2020, como o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que permite a suspensão do contrato ou redução salarial, também aguardam a aprovação do orçamento. Para o Ministério da Economia, com estas iniciativas e a aceleração na vacinação, os impactos da pandemia vão ser menores em 2021, possibilitando ao Brasil uma rápida retomada do caminho do crescimento. A Fiocruz espera entregar amanhã 2.800.000 doses da vacina contra a Covid-19. Com isso, seriam liberadas nesta semana o total de 5 milhões de doses. A Fundação Oswaldo Cruz entregou nesta quarta-feira 2.200.000 doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações. Mas a Fiocruz espera atingir o total de 5 milhões de doses ainda nesta semana. Essa seria a maior entrega em 7 dias, desde que a Fiocruz começou a produzir o imunizante no Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos Biomanguinhos em fevereiro. Até a semana passada, a Fundação liberou um total de 5.800.000 doses. E com os números desta semana, a Fundação vai superar 10 milhões de doses produzidas e disponibilizadas por Biomanguinhos. Mais 4 milhões de doses da vacina foram importadas prontas da Índia e passaram pelo Instituto Tecnológico apenas para rotulagem em português. No mês de abril, o cronograma da Fiocruz prevê a entrega de 18 milhões de doses de vacinas. Na semana que vem, a estimativa é que devem ser entregues mais 4.700.000 doses. A previsão é que as entregas cresçam em volume nos próximos meses e cheguem a 21 milhões em maio e 34 milhões em junho. A meta da Fundação é de produzir 100 milhões de doses a partir do ingrediente farmacêutico ativo importado. E no segundo semestre, a Fiocruz prevê produzir 110 milhões de doses com o IFA fabricado no Brasil. A Índia segue registrando recordes de contágios por Covid-19 em meio a uma segunda onda na pandemia no país. Especialistas culpam festas, comícios políticos e locais públicos lotados. O número de casos diários mais que dobrou desde o início de abril. Mais de 14 milhões de casos foram registrados e 1.038 mortes foram contabilizadas no boletim divulgado nesta quinta-feira, que eleva a 175 mil o total de óbitos desde o início da pandemia. Na segunda-feira, a Índia se tornou o segundo país mais afetado pela Covid-19 em número de casos, superando o Brasil.
Especialistas culpam as festas religiosas, comícios políticos e locais públicos lotados. Na quarta-feira, o governo adiou os exames escolares previstos para maio e junho para os estudantes com idades entre 15 e 18 anos. A nova onda de contágio de Covid-19 na Índia provocou restrições e confinamentos parciais em muitos estados e territórios gravemente afetados. O estado de Maharashtra, onde fica a capital econômica do país, Mumbai, decretou um confinamento aos finais de semana e um toque de recolher noturno. Ex-funcionários norte-americanos se reuniram com o presidente de Taiwan para sinalizar o compromisso de Joe Biden com o país que vive um momento de tensão militar com a China. O presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse durante a reunião que as atividades militares chinesas ameaçaram a paz e a estabilidade regional. Taiwan reclamou de 25 aeronaves da Força Aérea Chinesa, incluindo caças e bombardeios com capacidade nuclear, que teriam entrado na zona de identificação da Defesa Aérea de Taiwan na segunda-feira, a maior incursão relatada até o momento. Em contrapartida, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China relutou. Os Estados Unidos devem tomar cuidado ao lidar com as questões de Taiwan. Não enviem sinais errados às forças separatistas da independência de Taiwan, para evitar danos à paz e manter estabilidade de cooperação Estados Unidos-China. A Conmebol informou que os atletas dos principais times de futebol profissional sul-americanos dos torneios de primeira categoria, masculinos e femininos, vão ser imunizados com a vacina da Sinovac. O anúncio foi feito no site da Confederação, que vai receber 50 mil doses do imunizante anti-Covid doadas pelo laboratório chinês. Fontes da Conmebol disseram que as imunizações devem terminar antes do início da Copa América na Argentina e na Colômbia, marcada para 13 de junho. De acordo com a entidade, até o momento nenhuma outra confederação no mundo conseguiu obter imunizantes para iniciar um processo de vacinação em massa de atletas. O texto publicado pela Conmebol ressaltou que os pormenores logísticos e operacionais do processo de vacinação serão informados oportunamente em coordenação com as associações filiadas. Os protocolos de segurança estabelecidos e aprovados pelos governos dos 10 países do subcontinente vão ser mantidos, mesmo com a vacinação, e para possíveis mudanças, um painel de especialistas vai ser consultado. 14 filhotes de nandu de Darwin, espécie da família das emas brasileiras, foram soltos na Patagônia chilena. A liberação é a etapa final de um processo reprodutivo que dura um ano. As aves tinham sido criadas em um centro de reprodução na tentativa de preservar a espécie ameaçada de extinção. Esse é um aumento gradativo da espécie. Começamos com uma população de menos de 20 indivíduos. Hoje esses números estão próximos de 70 indivíduos e a meta é chegar a 100 animais adultos na natureza. O nandu é um herbívoro endêmico da América do Sul, um primo da ema brasileira, incapaz de voar, mas que pode correr em alta velocidade. As principais ameaças ao animal são a caça ilegal, coleta de ovos, ataques de cães e destruição de ninhos. A liberação é a etapa final de um processo reprodutivo que dura um ano e que envolve o cuidado permanente dos exemplares reprodutores, desde a incubação dos ovos, transferência e criação dos filhotes. A previsão é que mais 12 aves sejam soltas em maio, na mesma época do Parque Nacional da Patagônia, onde também está localizado o criadouro. De acordo com a Tompkins Conservation Foundation, 2021 seria o ano com o maior número de nandus soltos desde 2017. A entidade trabalhou nesse programa por 5 anos em conjunto com a Corporação Florestal do Chile. Com a liberação dos nandus de Darwin para a natureza, o que buscamos é fortalecer a população selvagem e torná-la gradualmente autossustentável ao longo do tempo em termos numéricos. O programa de conservação também permitiu um aumento de mais de 30% da área ocupada pelos nandus dentro do Parque Nacional. E essa edição termina aqui. Eu volto logo mais às 5 da tarde com outras informações. Até lá!